Jó, capítulo 7. Jó desabafa e questiona a Deus. Ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como os de um assalariado? Como o escravo que suspira pelas sombras e o repouso do entardecer, como o assalariado que anseia pelo pagamento, assim me ofereceram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando enfim me deito, questionam-me os pensamentos: quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta e eu fico me virando na cama até que eu vejo o romper da aurora. Meu corpo está tomado pelos vermes e de crostras de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Meus dias passam mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Os que agora me observam nunca mais me verão. Depositaste teu olhar sobre a minha pessoa e já deixei de existir. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa, e a sua antiga habitação não mais tornará a vê-lo. Por esse motivo não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito. Eu me queixarei da amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que cerques com guardas? Quando eu penso, meu leito haverá de consolar-me, e minha cama aliviará meu sofrimento. Eis que me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Eu prefiro ser estrangulado e sofrer a morte em lugar de ver meus ossos sendo fustigados dia após dia. Sinto desprezo pela minha vida, eu sei que não viverei nesta terra para sempre, portanto deixa-me porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Afinal, quem é o ser humano para que lhes dês grande importância e coloques sobre ele os teus olhos? Para que o examines a cada nova aurora e o provês a cada momento? Nunca desviarás de mim o teu olhar misericordioso? Jamais me abandonarás nem por um instante? Se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas de vez os meus pecados? Porquanto em breve me deitarei no pó. Tu me procurarás, contudo eu já não existirei mais. Jó, capítulo 8. Bildade repreende Jó. Então Bildade, o suíta e outro amigo de Jó, interveio. Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Acaso Deus desturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Se os teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se tiveres livre de pecados e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Indaga as gerações passadas e considera o aprendizado que os seus pais acumularam. Porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida, nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministrarão, não te ensinarão e não te exortarão? Ficarão calados e não te dirão palavras de sabedoria? Acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, seca-se mais depressa do que qualquer tipo de erva. Assim são os caminhos de todos os que esquecem de Deus. A esperança dos ímpios se aniquilará. Sua segurança será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Ele é como a planta bem regada que espalha seus brotos pelo jardim à luz do sol. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procuram um lugar entre as rochas. Contudo, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e afirma: Nunca te vi. E chega ao fim a alegria do seu caminho. É o final da vida sobre a terra e outras plantas brotam no solo em seu lugar. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal.
Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, teus inimigos, terão que se vestir de vergonha e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Jó, capítulo 9. O grande questionamento de Jó. Jó tomou a palavra e declarou: Na verdade, eu sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis nenhuma vez em 1000 tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele ficou em paz. Ele é o que de fato transporta montanhas sem que elas nem mesmo percebam, e em sua ira as coloca de cabeça para baixo em um instante. Deus é quem sacode a terra e a tira do lugar, e faz estremecer todos os seus fundamentos. Dá ordens ao sol e ele deixa de brilhar, ele veda e esconde a luz das estrelas. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Ele é o criador de todos os grupamentos estelares, a Ursa, o Órion, as Pleiades e as magníficas constelações do sul. Deus é quem realiza portentosos feitos, maravilhas que não se pode contar. Ele passa perto de mim, mas não o consigo visualizar. Vai passando adiante, mas sequer o percebo. Com um gesto, ele apanha a presa que deseja. Quem pode impedi-lo? Quem lhe questionará por que estás fazendo isso? Deus não refreia sua ira. Até o monstro do caos e do mar, o séquito de Raabe, curvou-se em rendição diante dos seus pés. Quanto menos poderei eu replicar-lhe. Como poderei questioná-lo ou encontrar razão para com ele argumentar? Embora inocente, eu jamais teria o direito de contestá-lo. Tenho que reconhecer quem sou e rogar misericórdia ao meu juiz. Ainda que me fosse possível convocá-lo ao tribunal e ele se apresentasse, mesmo assim, não acredito que isso faria dar ouvidos ao meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade, porquanto esse é seu propósito, e sem que eu lhe dê motivo, aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura minha vida. Deveria eu recorrer à força? Nem pensar, ele é a força. Ao tribunal, quem é o intimaria? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sim, sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Desprezo a minha vida. Do meu ponto de vista, tudo ocorre sobre um mesmo plano. Ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando o açoite mata, de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. Deus entregou o mundo nas mãos dos malignos e cobriu os olhos dos juízes com uma venda de trevas. Ora, se não é Deus quem faz isso, quem é então? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter vislumbrado o bem e a felicidade. Passam como balsas de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu determinar, vou esquecer as minhas lamentações, vou mudar o meu modo de ser e o meu semblante, vou sorrir, ainda assim sinto pavor de todas as minhas dores, pois tenho certeza de que não serei considerado inocente e idôneo. Sendo assim, já que a minha condenação é inevitável, por que me esforçar em vão? Mesmo que eu me lavasse com água de neve e purificasse as minhas mãos com sabão de lavadeira, ainda assim me afundarias no fosso e até as minhas próprias roupas sentirão nojo de mim. De fato, ele não é ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Portanto, ó meu Deus, retira de sobre a minha pessoa o teu castigo. Não me apavores com os teus atos terríveis. Então eu ergueria a voz sem medo, mas não é esse o caso.